SpaceX divulga por que Starship explodiu no último voo e o caminho está aberto para um novo lançamento em breve. Americanos pousam na Lua finalmente, depois de mais de 50 anos da Apollo 17, porém, lander leva um capote, mas passa bem. E NASA revela a imagem do helicóptero Ingenuity destruído após pouso agressivo em Marte. Estas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, a sua fonte de informações sobre os lançamentos de foguete. Depois de meses de análises e investigações, a SpaceX finalmente revelou as causas da explosão do Starship 28 e Super Heavy B-10 durante o lançamento ocorrido em 18 de novembro. Com a decolagem perfeita e todos os 33 Raptors do booster funcionando como esperado, o foguete seguiu seu caminho até realizar a separação do Starship, utilizando o método do Hot Stage, quando a espaçonave liga os motores antes de desconectar do veículo abaixo. Até aí tudo certo, tudo bacana, mas durante a manobra de rotação e ativação dos motores do Super Heavy para a queima de retorno, diversos propulsores começaram a engasopar, com um deles sendo o mais rebelde e estourando, levando a uma desmontagem rápida não programada. A causa provável, de acordo com a empresa, foi um filtro de oxigênio líquido instalado no tanque que causou uma perda de pressão na entrada da turbobomba do oxidante, vulgo um problema na rebimboca da parafuseta. Com a falta de entrada do oxigênio líquido, o motor fica todo descompensado, assim como o Elon quando recebe alguma crítica, e a temperatura e a pressão em outros pontos do propulsor ficam fora de controle, e por isso que foi tudo pelos ares. Para evitar novos problemas, a SpaceX contratou uma desentupidora, mas vão implementar mudanças na filtragem de propelente e aumentar a confiabilidade no sistema. Já do lado do Starship, a treta foi outra, pois o veículo conseguiu chegar a 24.000 km por hora e 150 km de altitude, números que poderiam ser ainda melhores se não tivesse ido tudo para as cucuias. A SpaceX propositalmente abasteceu o chip 25 mais do que precisava para aquele voo, para testar como seria o comportamento do veículo durante uma missão real, com carga e até reentrada na atmosfera. Então, em determinado momento do voo foi necessário despressurizar o tanque de oxigênio para tirar este excesso de propelente. Só que lá na seção dos motores havia um vazamento de metano, que misturou com o oxidante que descia do tanque, e aí já sabemos o que aconteceu, né? Então, entre as falhas e burradas, a FAA solicitou 17 correções nos veículos que precisam ser implementadas antes de poderem voltar a voar. Além da agência deixar obviamente claro que o fim das investigações não significa de forma alguma que o Starship pode voltar a voar e que precisam consertar estes pontos para conseguirem a licença de operação do chip 28 e B11. A expectativa é vermos um próximo lançamento acontecendo na segunda quinzena de março. Por mais que o titio Elon esteja com fogo na tubeira, nada vai voar enquanto essas tretas não forem resolvidas. Logo, a data de 8 de março é tão provável quanto eu perder os 20 quilos que preciso até lá, então segura a Xuxa aí que o voo deve acontecer só para a segunda quinzena. Para que foguetes e espaçonaves consigam sobreviver à reentrada na atmosfera, é preciso um poderoso escudo de calor, e desenvolver isso exige muita tecnologia. E para fazer um traje adequado para o clima tropical de Terra Brasilis não é diferente, e por isso que o Space Orbit gosta tanto das Tech T-shirts da Insider. Independente da situação, ela é confortável, fresquinha e estilosa, e vira e mexe eu estou usando as minhas Tech T-shirts também para fazer exercícios, afinal ela é anti-odor e todo mundo fica feliz com isso. E a Insider não fica só nas camisetas, pois também tem cuecas e outras roupas íntimas, que claro que jamais mostraríamos para vocês, afinal passaria dos limites até para o Space Orbit News. E não se preocupe com os tamanhos, pois vão do P ao XXGG, agradando a todos os tipos de corpos. Eu mesmo uso o G, pois é o melhor que se encaixa no meu estilo. Mas você também pode ter a sua Tech T-shirt da Insider através do link na descrição. E claro que temos o cupom ORBIT12 para 12% de desconto em todo o site. Assim você se veste de tecnologia em todas as suas aventuras pelo espaço. E os Estados Unidos finalmente conseguiram chegar na Lua depois de 50 anos de muita, mas muita demora. E este roteiro dessa vez nem Stanley Kubrick conseguiria escrever tão bem, para o delírio dos negacionistas. O Odysseus, lander fabricado pela Intuitive Machines, seguia feliz e contente na órbita lunar, se preparando para um pouso tranquilo. Mas claro que nada sairia como esperado, pois precisariam dar mais uma volta no nosso satélite natural devido a problemas inesperados. O sistema que faria a orientação para o pouso simplesmente não funcionava, deixando as equipes em pânico, pois a única certeza que teriam é que viraria uma panqueca em solo. E olha só que curioso que falamos no último news. E torcemos para que não se espatife no chão, mas a Intuitive Machines pode falar que foi devido a um cavalo de Troia.
E o momento mãe de nada, o Space Orbit não estava errado, pois descobriram que o equipamento funcionava perfeitamente, porém não desativaram uma trava de segurança usada para teste e manutenção em solo. Logo, tomaram uma trollada agressiva de alguém, que provavelmente perdeu o emprego e tá mandando currículo pelo LinkedIn. Mas lá estava a NASA para salvar os capitalistas malvadões da empresa, ao maior estilo For All Mankind, pois usaram um sistema de LiDAR, que utiliza lasers para determinar a distância até um determinado alvo. Em meio a desenvolver código no meio do pouso e um monte de gambiarra que deixariam a Starliner orgulhosa, o Odysseus conseguiu pousar. O problema é que as comunicações caíram e não tínhamos certeza qual era o estado do monolito depois de chegar na superfície. E esta tensão demorou vários minutos até o diretor da missão confirmar que fizeram o pouso. A empresa inclusive chegou a dizer que o veículo estava de pé, mas não entendiam exatamente por que não se comunicava direito, o que foi explicado e desmentido no dia seguinte em uma coletiva junto com a NASA, onde disseram que o lander tombou. Ainda não foi possível entender tudo o que aconteceu, mas a Intuitive acredita que a espaçonave tinha mais velocidade do que necessário, principalmente na horizontal, o que fez o Odysseus catar um cavaco e quebrar uma perna. Mas mesmo ele tendo outras 5, o herói grego capotou, mas deu uma sorte dos infernos, pois acabou deixando a maioria dos experimentos virados para cima e não para o solo. Desta maneira, a missão acabou não sendo perdida, pois os instrumentos vão operar normalmente, além de ser possível agitar a Eagle Cam, que deve tirar fotos decentes do local de pouso. Até o momento, a Intuitive Machines só soltou fotos da aproximação e uma única em solo com uma resolução safada que faz o Minecraft parecer em 8K, mas ficamos no aguardo. Isso não muda que foi a primeira empresa privada a conseguir pousar em algum corpo celeste sem ser a Terra, que é um preço extremamente baixo para os investimentos na área espacial. A NASA gastou cerca de 77 milhões de doletas pelo lander, já com o lançamento, mostrando que o programa Commercial Lunar Payload Services, apelidado de CLPS, foi um sucesso até agora, para a infelicidade de alguns da NASA, como Jim Free, o terceiro em comando, que inclusive deu uma entrevista durante a live do pouso com a sua clássica simpatia de uma britadeira. Agora torcemos para que a Intuitive Machines corrija os problemas com o estagiário para não esquecer as coisas desligadas e consiga mandar sua próxima missão ainda neste ano. E vamos para o bloco de notícias rapidinhas que, se piscar, perdeu. Falando em coisas rápidas, um foguete brasileiro foi lançado do Centro Espacial de Rand, na Suécia. A missão, chamada de Texus 59 da Agência Espacial Europeia, levava 3 cargas para estudar os efeitos da microgravidade na cristalização do silício líquido, na propagação do fogo e o comportamento de células humanas, com este especificamente chamado de T-Rex, e tenho certeza que não pouparam despesas. Quem levou tudo isso foi o VSB-30, um foguete sonda de 13 metros de altura que atingiu 264 km de altitude. Mesmo não sendo uma missão brasileira, pelo menos o país conseguiu mandar alguma coisa para o espaço. E temos novidades sobre o helicóptero Ingenuity, que foi aposentado por invalidez na superfície de Marte, pois o rover Perseverance conseguiu chegar mais perto e tirar uma foto do veículo. É possível ver que uma das pás foi detonada após o pouso acontecer em uma duna, o que já foi bastante impressionante pensar que ele não capotou como os landers lunares dos últimos meses. E vale lembrar que, por mais que Marte tenha uma gravidade de cerca de 40% a da Terra, a atmosfera tem tanto ar quanto você, nerdão de foguetes, quando vê a morena, então os rotores precisam girar em uma velocidade muito mais alta para gerar sustentação. Logo, em caso de qualquer colisão, tudo vai para o vinagre, e a NASA não consegue nem acionar a garantia por defeito de fabricação, afinal, foi ela mesma que construiu. E quem surpreendeu ao reviver dos mortos foi o Slim, que estava tombado na superfície da Lua e sobreviveu à noite lunar e suas temperaturas congelantes. O veículo não foi feito para aguentar tal ambiente hostil, mas também não foi pensado para operar com a cara no regolito, então tudo aqui é uma grande surpresa. Agora a JAXA restabeleceu contato com o pequeno lander e vão continuar a operá-lo enquanto for possível. E a Firefly divulgou o motivo da falha em seu último voo com o foguete Alpha, que não foi nada grave, mas não pegou bem. Apesar da subida ocorrer normalmente, assim como a queima dos estágios, a empresa precisava circularizar a órbita, deixando menos elíptica, mas deu um pau no software e o sistema de controle de reação, conhecido como RCS, não funcionou como esperado. Mas o que a queima de um motor tem a ver com o controle de reação? A explicação plausível é que utilizam o RCS para movimentar o propelente dentro do tanque e auxiliar para que fique em posição correta para fluir para o motor, logo tiveram meio que uma pane seca. Independente do código porco, as cargas conseguiram ficar em uma órbita minimamente estável, que não ia prejudicar muitos clientes, como a Lockheed Martin, que teve que acelerar os seus trabalhos do seu experimento antes que caísse de volta na Terra. A Firefly já está trabalhando nas correções e pretende fazer 4 lançamentos neste ano, mas ainda não há uma nova data para a empresa do vagalume voar.
E a Blue Origin colocou seu foguete New Glenn no pad, e dessa vez pelo menos parece que é de verdade. O bichão de 98 metros de altura e 7 de diâmetro é capaz de carregar 45 toneladas para uma órbita terrestre baixa. Logo, pode levar toda a inveja que Jeff Bezos tem da SpaceX. A empresa informou que vão fazer testes com os tanques para verificar a pressurização antes da instalação dos motores BE-4, que são preparados em outro local fora do Cabo Canaveral. E tem mais sobre a Blue Origin, pois parece que ela ficou como a última e única interessada na compra da United Launch Alliance, a empresa que é uma joint venture entre a Boeing e a Lockheed Martin, e uma das principais contratadas do governo americano para lançamentos de foguete. Nas últimas semanas, Jeffinho Bezos vendeu bilhões em ações e o mercado especula que seja para fechar o acordo com a incorporação da ULA, fazendo com que eles consigam dizer que chegaram na órbita, ainda que na marmelada. E temos um recado para você, ou vocês que acham que eu falo rápido demais no Space Orbit News. E a Roscosmos quer esconder os processos de contratação dos fornecedores de componentes para seus foguetes espaçonaves de maneira a driblar as restrições americanas. Ao invés de fazer licitações, que pelo menos finjam que são corretas, agora a Rússia deve jogar tudo para debaixo do tapete, tornando as disputas secretas. Como se já não bastasse o histórico de corrupção na Roscosmos ser tão longo quanto o do Brasil, agora os desvios rápidos bem programados serão ainda mais constantes, e principalmente para adquirir peças de empresas que, em tese, não poderiam vendê-las. Isso se intensificou com a guerra na Ucrânia, com emissários do governo russo indo ao mercado fazer ofertas popudas para comprarem drones, equipamentos militares, além de outros sistemas, o que deixaria Yuri Orlov orgulhoso. Mas vender para os dois lados tem suas consequências, então quem se meter neste rolo vai ter que rebolar na boquinha da garrafa, só não sabemos se será de vodka ou de moonshine. E vamos relembrar os lançamentos que aconteceram recentemente, pois é de foguete que a gente gosta. Começamos com o já tradicional voo a Falcon 9, pois em 20 de fevereiro a SpaceX mandou a missão Meraput 2, também conhecida pelo horrível nome de HTS-113BT. A carga é um satélite de telecomunicações que foi para uma órbita de transferência geossíncrona, de forma a melhorar a banda e serviços para a Indonésia. Já pulando para o dia 23 de fevereiro, tivemos outro voo a Falcon 9 com a Starlink Grupo 7-15, levando uma penca de satélites da constelação da SpaceX para uma órbita polar, garantindo que a turminha que trabalha na Antártida tenha o que fazer naquele frio desgraçado. O pouso aconteceu na balsa como esperado, e agora a empresa de Musk tem mais um booster com 19 voos realizados, e até o momento ele não caiu da balsa, o que é uma excelente notícia. O Titio também informou que este foguete levou um motor Merlin que voou nada menos que 22 vezes. Logo, descobrimos que a SpaceX troca seus propulsores entre os boosters, algo realmente interessante se o objetivo é economizar o máximo possível. Também no dia 23 tivemos um Long March 5 sendo lançado da China, com a missão TJSW-11, levando um satélite secreto para uma órbita desconhecida. Apenas temos certeza que se trata de um teste de tecnologia de telecomunicações e que o booster do foguete vai cair em algum lugar do mundo e de forma completamente aleatória e irresponsável. Mas é tudo intriga do Ocidente. Pulando para o dia 24 de fevereiro, a SpaceX lançou mais um foguete, logo outro voo a Falcon 9, com a Starlink 636 levando 24 satélites para uma órbita terrestre baixa. De acordo com o Titio Elon, esta foi a carga mais pesada que o Falcon 9 já levou, com cerca de 17,5 toneladas, e ainda conseguiu pousar na balsa com um booster com 13 voos na conta. O curioso é que Musk falou que foram 17,5 toneladas de carga útil para uma órbita útil, então não sabemos se ele descontou os propelentes dos motores dos satélites, mas mostra como o Falcon 9, mesmo com mais de 10 anos de operação e 300 lançamentos, continua sendo líder de envios de missões, com apenas 300 lançamentos orbitais a mais do que a Blue Origin de Jeff Bezos, mas isso é só um detalhe. Siga os próximos lançamentos espaciais com o Quando Lança, baixando de graça na sua loja de aplicativos, para você não perder os próximos voos e missões. Deixe o like e inscreva-se no Space Orbit para ficar atualizado sobre o mundo do espaço, além de nos ajudar na interminável tarefa de bater os 100 mil inscritos, pois está mais fácil o Brasil chegar em órbita do que atingir esta marca. Calma, também não é para tanto. E um agradecimento aos membros que tornam este conteúdo possível, e você também pode entrar para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e ter benefícios exclusivos, além de ter o direito de reclamar que colocamos o seu nome pequenininho e passando super rápido. O Space Orbit News volta na próxima semana, trazendo o melhor e o pior do que aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais. Tchau e boa noite. E não vai ter mais cena de cueca, ou será que sim?